Alô? 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 Ok, liguei. Alô? 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 Ok? Testando. Ok? Queridos e amados irmãos, que a graça e a misericórdia de Jesus seja sempre conosco. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele coloca a mensagem e o tópico o Consolador. Ele vem nos reportar sobre a importância e a fundamentação do Espiritismo no ciclo evolutivo dos espíritos na Terra. E coloca ele dentro da linhagem do cristianismo, ou seja, da missão excelsa, magnânima de Jesus, o Messias. E ele então começa dizendo, ele começa o tópico, os espíritos superiores começam o tópico dizendo assim: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os espíritos superiores então colocam a mensagem, o convite de Jesus, dizendo a mim: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Uma assertiva como esta, uma reflexão, um chamamento, uma afirmação como essa, vem assertivamente na necessidade dos espíritos da Terra. Quando Jesus chega na condição de espírito superior, na condição de mestre, na condição de espírito que já executou uma evolução que está bem distante da nossa, ele nos qualifica de espíritos sofredores, que nós sofremos. Nós sofremos de variadas formas. A causa é uma e os efeitos são inúmeros. Nós, todos na Terra, nós somos considerados espíritos que sofrem. Ah, mas agora eu estou bem. Não é temporariamente. Você tem que ver a média, a somatória. Porque o sofrimento, ele tem as suas variadas fontes, né? As suas variadas manifestações em nós. Claro, originando daquele ponto que nós podemos dizer das nossas imperfeições, da nossa insapiência, da nossa ignorância. Aí provém, a causa está aí, os efeitos então deriva o sofrimento. Mas por que Jesus disse: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que eu vos aliviarei? Para todos nós. Aí a gente pode dizer, que sofrimentos são esses? Nós podemos dizer que, exemplo, a escassez do necessário gera um sofrimento moral, gera um sofrimento na conjuntura das nossas emoções, né? E isso nos coloca na condição de sofredores. Um mal físico, uma restrição, né? Em que nós vemos outras pessoas que podem andar, falar, conversar, manifestar, e às vezes a gente está restrito. Isso causa em nós uma consequência de sofrimento, né? Ódio. Então nós podemos ver as variadas manifestações que geram esse estado emocional que a gente dá um nome de sofrimento. É a nossa insatisfação, né? Nós não nos sentimos prazerosamente harmônicos, tudo que foge à serenidade emocional, ao equilíbrio emocional e mental,
gera em nós um desprazer, uma incomodação. E isso nos coloca na condição de espíritos sofredores, né? Mas aí a gente pode dizer assim, então o sofrimento ele pode vir da conjuntura física, sim, como eu já disse, né? Tudo nos afeta. Se você não está bem, está com uma dor, está com sofrimento, uma enxaqueca, uma dor de dente, tudo isso é sofrimento e tudo parte, por quê? Porque está tirando a sua harmonia, deslocando você, tá? Desse patamar que a gente pode dizer razoável para se viver na Terra prazerosamente e produtivamente, tá? Aí a gente pode dizer, o físico influencia, o mental gera a sua dor, a dor psíquica, né? Em que nós podemos ver os variados complexos da doença psíquica que traz para nós e que nos leva muitas vezes à loucura, ou seja, ao extremo da nossa condição de gerir as nossas próprias atitudes e manter a nossa individualidade, tá? Então, a dor psíquica, a dor moral nossa, que provém das nossas próprias imperfeições. Isso é uma dor, isso causa um sofrimento. Por quê? Porque a pessoa que ela é orgulhosa, ela pensa que ela não sofre, mas ela sofre incomensuravelmente. Mais adiante, quando ela começar a acordar, que ela vai perceber que ela sofre, tá? E que aquele orgulho é fonte de sofrimento para ela. Como ela fica sempre se comparando e sempre vendo pessoas que são insignificantes ou menores, em que ela está por cima, isso ela tem que estar mantendo um padrão lá em cima. Isso causa uma dor. As pessoas invejosas, né? Eu falo pessoas, mas é todos nós, tá, gente? Todos nós, ninguém escapa não, tá? Ah, eu não tenho orgulho, você não tem? Aperta para você ver como você vai achar. Ah, eu não tenho inveja, dá uma apertadinha, bem lá no fundo você vai ver que você tem. Então não vai pensando assim não, sabe? Que às vezes a gente se coloca as pessoas. Eu sempre gosto de falar, os espíritos falam assim, mas coloca você no meio também, que você está bem inserido. Então, bem inserido e bem colocado. Então, mas vamos falar as pessoas que fica mais leve para nós, né? Então, as pessoas invejosas, elas estão sempre inquietas, né? A inveja nos traz um estado, né, ruim, péssimo, desagradável, tá? Aquela história que está sempre olhando, né? Olha, às vezes os comentários mais maravilhosos, né? De toda a minha família, eu sempre fui aquele que mais trabalhei, mais sofri, né? Menos tive uma vida difícil. Às vezes você fala assim, até carinhosamente, até colocando uma frase de Allan Kardec no meio, mas no final você está realmente com inveja daqueles que produziram mais, ou que tiveram, por sorte ou por karma, uma situação melhor do que a sua. Então, o outro não teve uma situação melhor do que a sua. É você que não tem karma o suficiente, produção, para estar tão bem quanto o outro. Então, não tenha inveja, trabalha, produza, avance, né? Um amigo meu mesmo estava falando comigo, de toda a minha família, Nelson, todo mundo tem fazenda. Só eu que não. Eu olhei para ele, eu tive uma vontade de falar para ele, né? Mas será que você precisa de uma fazenda? Né? Tá? Então, essas questões que causam a nossa dor. Então, a gente percebe variados matizes da dor. A pessoa prepotente, né? A pessoa prepotente, a pessoa que não aceita a ideia do outro, ou não aceita a situação em como ela está, tá? Então ele sofre, né? As pessoas que e às vezes, gente, a gente traz para os nossos ombros sofrimentos que não é nosso, situações que não é nossa, né? Eu estava vendo tudo isso para a gente ver por que Jesus falou assim, vinde a mim os que sofrem, que eu vos aliviarei, tá? Que eu vos aliviarei. A gente tem que ver que alívio que é esse. E como eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra,
o Haroldo Dutra descendo a lenha em nós espíritas. Ele desceu a lenha de cabo a rabo. E quando ele terminou a palestra, eu falei assim, Haroldo, faltou ainda meia hora. Faltou meia hora. Né? Que nós criticou o homem porque o homem anda com a freira, criticou o homem porque o homem anda com o evangélico, criticou isso. Nós espíritas, então nós somos sofredores ainda. Aí nós falamos dos evangélicos que não aceita a gente, mas se tem um espírito andando muito colado com um padre, com a freira, a gente já fala assim, mas como é que é isso? Mas você está com o mesmo ranço, porque a doença não é do evangélico, não é do espírita, é nossa, é da nossa imperfeição, é da nossa pequenez, nós somos espíritos que sofrem. Aí Jesus veio nos trazer o alívio para as nossas almas, e aí a gente tem que entender que alívio é esse, mas eu tenho que detectar o que me causa sofrimento, o que está me trazendo do sofrimento. Aí a gente traz para os nossos ombros situações que quem que mandou você trazer isso para os seus ombros? Só pegando o gancho do Haroldo, muitos de nós nos tornamos espíritas e nós não entendemos a fundamentação do espiritismo. Nós nos tornamos defensores do espiritismo. Nós assistimos uma palestra, a gente fica falando assim, isso concorda com Allan Kardec, isso aqui não concorda, isso aqui pode, isso aqui não pode. Aí a gente fica assim julgando, mas esse palestrante não serve, esse aqui serve, esse não tá bom. Quem que mandou você fazer isso? Não, eu tenho que defender o espiritismo. Você não defende nem sua vida. Agora, desencarna, chega lá, o que você fez? Defendia o espiritismo. Então você volta para defender você mesmo, porque nem causa justa você tem, cidadão. Cadê que o espiritismo pede para alguém defender ele? O que você está fazendo no espiritismo? Cuidando do espiritismo? Cuida da sua vida, que você mal dá conta. Eu estou falando você e nós, tá? Não, porque os espíritos já estão falando assim, vai se inserindo também, porque você dá umas olhadas para os outros, meio cruel. Meio cruel. E eu dou mesmo. Eu falo mesmo que eu dou mesmo. Então, nós trazemos coisa. Aí você está numa religião que é maravilhosa e você fica inquieto, você está por dentro se remoendo. Isso não está certo, porque você entra no centro, a beleza, né? Ai, que maravilha, que religião bonita. Depois de 6 meses, você já está senhor, dono. Mas isso não está certo. Por que isso aqui tem que fazer aquilo? Mas quem que mandou? De repente tem uma instituição que o presidente do centro chama você para ajudar ele. De repente você já quer consertar a cabeça do presidente do centro. Mas espera um pouquinho. Eu te chamei você para me ajudar ou para me mandar? Aí você arrasta um sofrimento para você desnecessário. E isso, estou falando de centro espírita. Cuidado lá em casa. Lá em casa é a mesma coisa. Cuidado lá na casa que você vai visitar sua irmã ou seu irmão casado. Você chega alegre, você sai de lá torcido, porque aquilo não está certo, a casa da minha irmã, o casamento dela está assim, está isso, aquilo. Porque você quer consertar a vida da sua irmã, a sua também está um desesplano. Como? Você vai visitar sua mãe, vai lá, visita sua irmã, ame-a, seja alegre, seja feliz. Isso e aquilo, vai embora. Seja feliz. A sua presença lá, alegre, feliz, amando o cunhado, a irmã, isso, a família, é a melhor ajuda. Eu já contei isso aqui, que Jesus mandou Pedro ajudar a casa lá, o Pedro achou muito defeito, que Jesus falou, Pedro, quando eu te mandei lá, eu pedi só para você ajudar, só isso. Vocês estão percebendo que nós trazemos para os nossos ombros coisas desnecessárias? O nosso senso de perfeição, o nosso senso de ajudar, o nosso senso de crítica, nós começamos a ver muitos outros. Eu sempre falo assim, está bem serido. Aí Jesus disse, vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Gente, isto é sofrimento. Eu considero, dos piores do sofrimento, eu considero você sofrer e trazer a vida dos outros para o seu ombro é o maior sofrimento. Agora eu digo, quem nessa sala que não cuida da vida dos outros, abaixa a mão.
porque a minha já está erguida. Gente, a gente tem uma fobia, a gente tem uma necessidade, a gente tem uma coisa, porque Jesus falou, ama o teu próximo, veja o teu próximo. Ai, quando alguém vai falar, sabe? Aí eu tenho que falar, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar aí, calma. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Fundamental para nós espíritas, tá? Então, nós podemos, Jesus veio então, que eu vos aliviarei, mas eu só fiz algumas pinceladas, tá? E algumas coisas que a gente coloca nos nossos ombros, sofrimentos que não é para você. Isto, não, você coloca sofrimento e responsabilidade nos seus ombros, que eu pergunto, quem que mandou você colocar isso nos seus ombros? Ah, mas Jesus falou que é para eu sofrer. Falou para você, para mim não. Porque a gente sofre pela própria ignorância. O apego excessivo, eu amo demais a minha família. Eu sempre falo isso. Gente, amor da família é você colaborar, participar. Família é a melhor coisa que a gente tem na vida, é a nossa família. Tá? É a nossa família. Aí todo mundo está pensando, mas aquela torta é sim, porque você também é meio valejado, por isso você está dentro dela. Então, mas essa é maravilhosa, tá? Essa é a sua família. Ótimo. Mas cuidado com a sua posição dessa doença. Jesus mandou que nós nos amássemos, não que nós nos controlássemos, que nós escravizássemos os outros. A partir do ponto que eu amo alguém, coitado de quem a gente ama, né? Porque a gente sofre e faz quem a gente ama sofrer. Porque à medida que eu arrumo um namorado ou uma namorada, o coitadinho, a coitadinha tem que ficar aqui coladinho, respirando um pouquinho, não muito. Por quê? Porque respirou, pera um pouquinho, deixa eu respirar aqui. Ué, mas por que você respirou para cá? É porque eu já estou sem ar. E cuidado, gente, e hoje em dia os espíritos estão reencarnando na Terra com liberdade. Se você está pensando que você vai construir uma família, você vai ter irmão, você vai ter filho, você vai ter grudando esses filhos de você, eles vão escapar pelo seu dedo e falar assim, tchau, e você vai reencarnar no planeta dos enganchados no outro. Porque me solta. Não me engancha não, me solta, entendeu? Nós homens temos a tendência de achar que as mulheres são submissas, são subalternas, têm que estar do nosso lado, têm que estar por amor, por carinho, por amor. Mas cuidado, que as mulheres já reencarnaram como homens também, e nós já reencarnamos como mulheres, porque o livro dos Espíritos nos fala isso, que a gente reencarna como homem e como mulher. Então, dentro dessa carinha de anjo também tem um homem muito forte. E dentro de nós, que parecemos fortes, tem a angelitude, o carinho e o amor de uma mulher. Somos espíritos undos. Então devemos respeitar o outro, respeitar a mulher, respeitar o outro. Nós somos espíritos que evoluem. Da medida que você entende isso, você ama. E você então vai sendo mais feliz. Mas dentro de tudo isso que eu falei, o que é importante? É nós fazermos essa análise, essa observação que nós fizemos aqui junto com a ajuda dos Espíritos, essa análise, onde que eu estou inserido nos bem-aventurados, os que sofrem, e onde eu estou inserido, que Jesus falou, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu preciso detectar em mim o que está causando o meu sofrimento. Gente, eu passo ali, exemplo, se eu passo ali e tem alguém que eu não gosto, que eu não me afinizo, quando essa pessoa entra aqui, já acabou a minha noite. Porque eu sento ali, eu vou ficar aqui. Por dentro de mim eu estou assim. Acabou a minha noite. É culpa da pessoa que entrou? A pessoa às vezes não sabe nem meu nome.
A pessoa não sabe nem se eu existo, mas eu estou aqui. Curta sua neura e boa viagem. Eu tenho que detectar isso aonde que eu estou sofrendo, a causa do meu sofrimento, aonde eu tenho que me libertar. Por isso que conheça a ti mesmo e descortinarás o universo. Eu preciso detectar aonde que Jesus tem que libertar-me, aonde que eu tenho que encontrar libertação com Jesus e em Jesus, e no Espiritismo. Tá? Então, a primeira coisa é reconhecer aonde que estão as minhas mazelas. Pessoal, às vezes ele fala assim, o sofrimento não é simplesmente a escassez, às vezes você não ter o que servir à mesa. Hoje, às vezes eu tenho só um arroz com feijão. Mas será que é o arroz com feijão que eu tenho essencialmente que é a dor? Não é a dor. A dor é que eu poderia ter muito mais. Ou quem está à minha volta que eu amo não tem o que eu gostaria de dar. Porque muitas vezes a gente larga, hoje eu só quero arroz com feijão, porque arroz com feijão vai me lembrar a minha infância, é uma delícia. Você come um arroz com feijão feliz. Então não é o arroz com feijão que você tem ali para comer que significa a causa da sua dor. A sua dor ela é moral, emocional, mental. Aí que você tem que descobrir a causa das suas dores e combater e inserir. A doutrina espírita, então, vem nos esclarecer, dizendo coisas importantes para que a gente possa descobrir, descortinar essas mazelas, essas fontes, essas causas que originam a nossa dor e a nossa insatisfação. Por isso que nós todos encarnados, vamos só fazer uma comparação, nesse salão, todo mundo sofre. O novinho, eu não sofri ainda, mas você vai sofrer. Pode ter certeza. Mais lá para frente, Nelson, eu sou evoluído, eu também sou. Evoluído na ignorância. Evoluído. A gente cada vez evolui, isso é evolução. Graças a Deus, tudo é evolução. Mas você vai sofrer. Vai sofrer, a não ser que você se esperneie para ter a sabedoria de viver, amar, servir e entender o mecanismo da vida. Você vai sofrer menos. Tá? Aí nós podemos ver o que o Espiritismo nos traz como fontes libertadoras. Tá? Jesus, então, é fundamental isso. O Espiritismo, então, surgindo dessa fonte, Jesus, lá no... aonde os Espíritos falam, capítulo 6, eu queria ler para vocês, saiu da página aqui, tá, aonde ele fala assim, aí os Espíritos falam, o Consolador prometido, ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Ou seja, esse entendimento ficará em nós, estará em nós. Isso é que nos liberta, isso é que nos salva. Entender a mensagem, vivenciar a mensagem. Só através desse entendimento, porque a consolação, o esclarecimento tem que vir de dentro de nós para fora, trazendo consequências boas para nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí, com isto, nós podemos dizer, diante desses esclarecimentos, o que favorece a doutrina espírita para nós. Ele explica para nós, essencialmente, o que Jesus veio fazer entre nós. Qual a sua principal missão? Aí, se a gente perguntar para qualquer espírita, para qualquer religioso, o que Jesus veio fazer entre nós e qual a sua principal missão? São
respostas importantes. Gente, o Evangelho segundo o Espiritismo responde para nós o que Jesus veio fazer entre nós e qual a sua principal missão. O Evangelho segundo o que? O Espiritismo nos responde isso aqui. Aí ele fala assim, Jesus veio nos ensinar o caminho, Jesus veio nos ensinar o amor, consequências. Também, tá? Jesus, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Esse foi o principal objetivo de Jesus, falar para vocês, falar para nós, a verdadeira vida não está na terra, a verdadeira vida está no mundo espiritual. Existem outras formas de manifestação de vida, existe progresso, existe esperança, existe portas, além dessa vida física. Tá? Então a principal missão do Espiritismo, a principal missão de Jesus foi nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Ele falou assim, então existe o reino dos céus, existe o mundo espiritual, isso que a nossa irmã disse aqui, a nossa irmã Genísia passou para a dimensão espiritual, de onde ela veio e de onde nós viemos, e para onde nós vamos voltar, porque aqui nós estamos temporariamente matriculados numa escola. Sabe por quê? Porque você não sabe tudo. Para ser bem verdade, você sabe quase nada. Nós, tá? Mas Jesus veio nos ensinar que existe o reino dos céus, a vida espiritual que prossegue, mas Ele veio nos ensinar o meio de nós retornarmos para esse mundo espiritual melhores e mais saudáveis. Tá? De se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Ponto. O Espiritismo fala sobre Jesus isso, que a principal missão que Jesus veio fazer entre nós ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Então Jesus, o principal ponto foi dizer, acordem, existe vida além daqui, aqui é temporário. E o que nós religiosos fizemos? Trouxemos o ensinamento de Jesus para a vida física, esquecendo a vida espiritual. Então, além da igreja, além do nosso templo, é noite, só existe morte, né? Para onde eu vou? Não sei, eu vou para o céu. Mas você quer ir? Não, deixa eu ficar aqui mesmo. Porque você não tem crença e nem fé nenhuma nesse céu. Imagine, se nós não temos a certeza da vida espiritual, imagine que força nós temos para mudar a nós mesmos. Para que força eu tenho para ser gentil com aquela pessoa que me ofende? Que forças eu tenho para perdoar uma pessoa que fez da minha vida um verdadeiro inferno por 15, 20 anos? Que razão eu tenho? Se eu não tenho forças espiritual para acreditar que aqui é temporário, que aqui é uma escola, que aqui eu estou matriculado por um tempo determinado, que eu já estou voltando e voltarei quantas vezes, matricularei nessa escola quantas vezes for necessária. Se isto não estiver introjetado em você, de forma essencial, que você não estiver fazendo desse ensinamento uma realidade dentro de você, a sua vida nunca vai melhorar da forma mental e emocional. Você vai continuar sendo sofredor, que tudo te abala, porque a sua casa está erguida sobre areia, a areia da descrença, da fé passageira, que tudo bem, a morte realmente existe, mas quando ela chega, você estremece.
Por quê? Porque ela não é base, porque existe a morte. Para você existe a morte, não o desencarne. Tá bom? Então, olha só, para o cumprimento então a missão de Jesus é esta. Aí nós vamos ver que os Espíritos respondem em seguida. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Logo a seguir, no Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, capítulo 1. Os Espíritos Superiores respondem o que é o Espiritismo. E a gente floreia, né? Que Espiritismo é isso, Espiritismo é aquilo. Você faz um compêndio que Espiritismo é. E os Espíritos fizeram que nem Jesus fez. Resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque aí está a lei e os profetas. Eu falei, meu filho, acaba com essa discussão de vocês. É amar a Deus e ao próximo. Tudo fora disso é tudo letra que foi escrito para espichar isso. Muito bom, você só vai entender. Mas Jesus veio e resumiu o Evangelho. Toda aquela novela do povo hebreu, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, e vem geração a geração discutindo quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Aí Jesus vem e fala assim, meu filho, é amar a Deus e amar o próximo. Silencia essa discussão de vocês, que vocês discutem tudo. Tá? Aí nós podemos dizer então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo, aí os Espíritos respondem, né? Que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ponto, pontinho. Acabou a explicação dos Espíritos. Acabou a explicação dos Espíritos. É isso que o Espiritismo é. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. A existência e a natureza do mundo espiritual, bem como as suas relações com o mundo material. Ponto. E tem gente que faz uma novela sobre o Espiritismo, novela milenar, que o Espiritismo é isso, o Espiritismo é aquilo. É só entender o Evangelho. O Espiritismo veio confirmar o que Jesus falou. Jesus veio, a principal missão de Jesus foi dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual. E depois ele manda o Consolador prometido dizendo assim, que é a nova ciência que veio revelar para vocês, por meio de provas científicas, o que Jesus falou. O resto é consequências. A partir do ponto que eu creio em Jesus e que eu acredito na ciência espírita, aí vem consequências filosóficas e morais, aonde surge a ciência, a filosofia e consequências morais religiosas da doutrina espírita. Surge a doutrina espírita, mas a doutrina espírita é só isso. Aí eu sempre brinco, espiritismo é baixar espírito mesmo, é espírito falar, é espírito comunicar, é levantar a mesa, é subir, é isso que é espiritismo. Espiritismo sem espírito não existe. Gente, se eu for no centro espírita e pelo menos não tomar um passo e dar uma arrepiada, eu falo assim, gente, não vem mais nesse centro. Eu vou na igreja, eu vou em outro canto, tudo bem. Mas espiritismo você tem que chegar e... Opa, aqui tem uma coisa diferente, gente. Me arrepiou, estou sentindo. Opa, não. Aí onde você está? Dentro do centro espírita. Claro. Mas quem está falando? É aqui. O espiritismo, Allan Kardec, como que surgiu o espiritismo? Com mesa voando, cadeira voando, os espíritos mandando cadeira para lá, mandando uma cesta na sua cara. Mas por que acorda? O resto é consequência. Eu sempre sinto que se um espírito incorporar, sai um carreirão de gente correndo. Um carreirão. Deus me livre. Isso é coisa de outro mundo. Ué, mas você está no espiritismo, filho?
É que eu lembrei aqui agora, uma mulher me chamou, eu era recém-médium, eu era médium forte, né? Porque eu era daqueles médicos que sapateava, aquilo, e fungava isso e aquilo. Aí as pessoas adoram esses médios, né? Ah, vou no médico forte, isso aí já é desequilíbrio. Não é médico forte, isso é desequilíbrio, porque os espíritos não precisam fungar não, tá? Só levantar a mesa, tá bom. E um dia eu ainda vou, na minha palestra, vou querer que o espírito levante a mesa. Agora não, tá? Mas levanta a mesa pra gente. Fala assim, o espírito vai levantar a mesa, levanta! Ótimo! Foi na palestra de quem? Do desequilibrado do Nelson. Por isso que levantou as mesas. Então, eu falei, mas é espírita, palestra espírita. Aí a mulher me chamou lá, meia-noite eu cheguei da aula, estou chegando lá, eu era médico forte, a mulher bateu, fui lá correndo, vai lá na minha casa, que minha filha tá com, pegou o espírito, está lá, já é essa alta hora, e olha, e me recomendaram que você vai resolver. Eu falei, Jesus, toma conta, você vai resolver mesmo? Aí eu era assim, daquela que não podia dizer não, né? Eu fui lá no quarto, fiz uma prece assim, Jesus, vamos comigo, porque o negócio da prece está feio. E eu fui, cheguei lá, a guria fungava, ia para um canto para o outro, na casa toda, e andava. E eu fui, olha, minha irmã, a guria já estava para mandar a mão na minha cara. E eu ali naquela situação, então eu falei assim, meus irmãos, vamos orar. Ore, vamos orar, tudo bem. Aí, e aquilo varou, gente, e a madrugada, e eu estou lá, e naquele suador e nada, e eu só, depois eu lembrei que eu era espírita. Eu falei assim, mas gente, se aqui está um espírito incorporado, eu vou chamar o resto. Aí vai virar um negócio, aí tá ali, e eu estava ali como aquele que com medo da menina incorporou, e o espírito ainda bufava, ainda falava umas coisas para mim, e vinha por cima, e eu, não, meu irmão, isso e aquilo. Assim, aí na hora eu falei assim, eu sou médium, sou espírita, lancei meu pensamento para o centro que eu trabalhava, falei assim, manda reforço porque eu estou sozinha aqui. Mas foi no onda do pensamento, abriu a minha vidência, mas apareceu tanto espírito naquele quarto, rodeou de espírito, aí eu fiquei forte. Aí meu irmão, pois então, nós falei grosso, né? Porque eu vi na vidência que estava cheio. Aí o espírito começou assim, falou assim, bastou a minha fé, a minha crença. Aí eu falei assim, vamos fazer um Pai Nosso, mãe, e você larga a nossa irmã, tenha paciência, conversei. 15 minutos depois a minha irmã estava boazinha, porque bastou, ó homens de pouca fé, Jesus falou. Eu lá espírita, médium, naquele trabalho mais de 3, 4 horas. É só falar assim, mas peraí um pouquinho, chama ajuda. Mentalmente, usar os recursos nossos. Gente, mas pela evidência foi espírito para tudo quanto é lado, chegou, resolvemos o problema, acudimos o irmão, todos os seus coisas. Uai, eu sou espírita, não sou? Eu sou espírita ou sou um rato? E você tem que, a sua crença é a sua fé. Jesus, naquele fato, chegou lá naquele homem, os apóstolos com um homem endemoniado lá, os apóstolos bateu, e o demônio, o espírito lá ainda, Jesus vem e fala assim, olha, até quando eu estarei convosco? Jesus ainda tirava uma lasquinha, né? Aí Jesus impõe as mãos, aí é só assim, o meu irmão, tá bom, desligou, foi embora para um homem. Fé, falta fé em nós. Falta fé em nós para a gente vencer essa fase de sofrimento. Falta nós acreditar, poxa, o que o Espiritismo explica é legal, ou o que a minha igreja explica é legal, o que o pastor está falando, o que o padre está falando é legal. Eu preciso ter essa fé, essa convicção, senão nós não saímos da dor e do sofrimento. Então, o Jesus vem dizer justamente para nós, olha, é temporário, é aprendizado. O incorporado que está ali é um irmão seu, conversa com ele como gente. Como gente. Ele é gente. Ele não é bicho, ele não é uma fumacinha. Concepção. Então, e aí, o que é o Espiritismo? O Espiritismo vem dizer, então, que ele é
a nova ciência que vem revelando por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Todo esse engajamento do que é a doutrina espírita me facilita. Então eu fiz todo esse preâmbulo, voltei tudo lá para explicar para vocês o que é Jesus, o que é o Espiritismo, para justificar que Jesus realmente veio falar para nós aqui. Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, inquietas, imperfeitas, nécias, e elas encontrarão sabedoria em mim. Legal isso, né? Muito bacana. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora nós vamos passando para isso, nós vamos lá, olha, ligando uma coisa. Eu liguei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, capítulo 6, e aí eu vou lá para o Livro dos Espíritos, na parte onde ele fala assim, capítulo 2, na parte 3 do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a prece para nós. Olha só, a prece torna o homem melhor? A prece torna o homem melhor? Eu só vou fazer com que a gente una uma outra coisa aqui, tá? Eu vou ter a ousadia de abrir um parênteses aqui. A prece ou a prática espírita torna o homem melhor? Sim. E eu não vou responder, gente. Quem vai responder é Allan Kardec. Sim. Claro, logicamente, né, gente? Olha só, ele fala assim, ó, a prece ou a prática espírita que eu abri torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para assisti-lo. Ou seja, aquele que ora ou aquele que procura praticar uma religião com carinho, com amor, com disciplina, com devotamento, ele logicamente vai encontrar forças em si contra as tentações do mal e vai contar com o merecimento da assistência dos bons espíritos, tá? Legal isso? Então, tanto a prece como a prática da doutrina espírita favorece isso, tá bom? É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade, quando você pratica a sua religião com sinceridade, com carinho. Eu sou espírita, eu vou ler, eu vou observar. O espiritismo, gente, qual a lição que os espíritos mais batem para nós? É a paciência, não é? Você vai abrir o Livro dos Espíritos, cai na paciência. Um dia eu estava abrindo o Livro dos Espíritos, eu estava meio nervoso, já fiquei sem paciência, porque só abria na paciência. Não é isso que eu quero hoje, mas é o que eu estava precisando, era só dela. Aí, aí Allan Kardec pergunta, Allan Kardec não era besta, ele já pergunta, como é que certas pessoas que oram ou praticam a doutrina espírita, abrindo a minha aspas, que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, imperfeitamente carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Por que certas pessoas que oram ou praticam a doutrina espírita, ou a religião protestante, ou a religião católica ou budista, são imperfeitas, viciosas, malévolas? E isto as coloca na condição de espíritos sofredores. Elas sofrem, elas estão na condição de sofredores ainda. Olha só, alguns viciosas. Aí os espíritos respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. O essencial não é praticar essencialmente, demasiadamente uma religião, ou seja, ficar no centro de segunda a domingo. Traz até uma cama, coloca ali. Eu tinha um amigo que ele gostava tanto do centro, que ele falou assim, Nelson, um dia eu vou dormir na sala de cirurgia, que era uma sala que a gente tinha. Eu falei, só então dorme. Aí, olha só a crença dele. Ele deitou lá à noite e eu escapei, eu fui embora, né? Eu falei assim, dorme, fica com Deus, foi aí. Mas quando diz que ele deitou, dormiu, mas diz que lá pela meia-noite deu um medo nele. Eu falei assim, mas você não é espírita? Ele achou que aquela sala estava cheia de espíritos, que ele abriu a porta do centro e se mandou para casa. Foi assim, uma que dormir no centro espírita não vai te resolver,
Você praticar religião essencialmente não vai te salvar, tá? Você tem que trabalhar com caridade, que é com amor. Se você quer foi bater na casa dele no meio da mãe e do pai porque estava com medo dos espíritos. O essencial não é orar muito. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece ou na quantidade da prática religiosa. E fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece ou do trabalho religioso, esse trabalho religioso é meu, tá gente? Não está aqui. Ou do trabalho religioso uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então não é culpa do espiritismo, dos evangelhos, da igreja evangélica, da igreja católica, não é tudo que traz esses maus elementos. É culpa da preguiça, da negligência da pessoa em não despertar para uma vida melhor e buscar a sua felicidade e a sua paz, reconhecendo as suas próprias imperfeições e a capacidade que ela tem de ser melhor e de ser mais feliz. Tá? Portanto, amados irmãos, a gente fez esse preâmbulo, esses ensinos, só para que a gente pudesse ter recursos de análise, de trabalhar as conjunturas. Eu sempre trago teses, discussões, não fecho nenhuma delas, que é justamente tudo que aquilo que fecha fica ideia nossa, né? Eu deixo sempre janelas abertas para que você possa fazer a sua conclusão, para que você possa ser análise, porque isso é liberdade. A primeira coisa que o Espiritismo nos dá é liberdade. Ouvir tudo, retende o bem, porque o que vai te promover a sua felicidade são as suas conclusões, as suas teses. Essas sim são as verdadeiras e únicas para você. Não fique ouvindo teses, as teses são importantes, mas tenha as suas, faça as suas conclusões, porque isso é liberdade, isso é vida, isso é operacionalidade com Deus, nosso Pai, porque Deus nos criou livres, infinitamente livres, para caminhar para Ele e descobrirmos tão grande é o seu amor para conosco. Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine, nos proteja, e que o Espiritismo seja sempre um caminho seguro para promover-nos para espíritos felizes e capazes de fazer feliz aqueles que nós amamos. Muita paz e muita luz.